Olá pessoal, eu sou o professor Eli Anderson, do IFMA Campus da Ceilândia, e nós vamos agora para a nossa a última aula desse primeiro módulo do nosso curso, né? Curso de Introdução ao Uso do Software LaTeX, né? Nossa aula de número 10. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cores em LaTeX, né? Cores em LaTeX. Essa vai ser, acredito que a maior parte da nossa aula. Nós vamos estar falando sobre as cores, né? Vamos falar também um pouco sobre o ambiente minipage e também sobre alguns comandos para a gente estar configurando a área de impressão do texto na página, né? Certo? Então vamos prosseguir, né? Cores em LaTeX. Essa é a primeira parte da nossa aula, né? Então, assim, no LaTeX, quando você está editando um determinado documento, às vezes, dependendo do seu objetivo com aquele documento, você pode ter algumas partes em que você quer, por exemplo, um texto de uma outra cor, né? Seja para você destacar uma determinada frase dentro de um texto, ou uma determinada frase ou palavra, né? Você pode também querer fazer marcações no texto que você está escrevendo, né? Para facilitar para o leitor, né? Então, assim, a gente no LaTeX tem alguns comandos em que você pode estar trabalhando aí com as cores. Vamos ver como é que funciona. Primeiramente, para que a gente possa utilizar cores no LaTeX, nós podemos utilizar dois pacotes. A gente pode usar o pacote Color, né? É o pacote mais antigo, mais simples, ou o pacote Xcolor. Ambos os pacotes fornecem um conjunto comum de comandos para a manipulação de cores, mas o Xcolor é mais flexível e suporta um número maior de modelos de cores. Portanto, é a abordagem recomendada, né? Então aqui, né, a gente não vai trabalhar com o pacote Color, embora você também possa estar utilizando ele para usar cores no seu documento, né? A gente vai usar o Xcolor porque ele é um pouquinho mais completo, né? E aí, como vocês sabem, né, a gente já falou antes aqui, né? Sempre que você quer utilizar um pacote, né, no seu documento, é necessário que você declare esse pacote lá no preâmbulo do documento. Então a gente vai lá no nosso documento colocar no nosso preâmbulo, esse comando aqui, né? Aqui o backslash, barra invertida, use package, abre chaves, xcolor, fecha chave, né? Então você vai colocar esse comandozinho aqui lá no preâmbulo do seu documento. Então aqui, né, para a gente iniciar, eu vou aqui no nosso overleaf, aqui a gente já tem aqui, eu já coloquei, né? O comando tá aqui, ó, né? Para adicionar o pacote Xcolor, tá certo? Né? E o que acontece no Xcolor? O Xcolor ele conta com algumas cores pré-definidas e para utilizá-las não é necessário adicionar nenhuma opção ao comando acima. O que isso significa? O pacote Xcolor ele tem algumas cores que eu vou falar agora na sequência, né? E aí você não precisa mexer nada só nesse comando. Você vai lá, só digita o comando e coloca isso aqui. E aí ele vai te dar uma certa quantidade de cores, se eu não me engano são 18 ou 19 cores nomeadas, que para você estar utilizando essas cores, você vai simplesmente usar um comando que eu vou falar agora na sequência e colocar lá nesse comando o nome daquela cor, né? O nome do código da cor lá, certo? Para outras cores adicionais, a gente vai falar mais adiante como é que a gente faz, né? Então vamos lá. Então, aqui. Acho que assim ficou melhor. Então,
as cores nomeadas pré-definidas pelo Xcolor, né? O comando básico para colorir uma determinada palavra, né, no Xcolor é esse comando aí, ó. Barra invertida, text color, abre chave, aqui você coloca o código da cor, fecha chave, depois você coloca novamente, abre chave e você coloca a palavra que você quer que ela fique daquela cor, certo? Então assim, por exemplo, se eu quero essa cor aqui, laranja, né? Essa cor ela já está pré-definida no Xcolor. Então, o que eu preciso fazer é simplesmente eu ir lá no meu texto, né? Eu já ativei o pacote Xcolor, ó, tá aqui, ó. O Xcolor tá aqui no meu preâmbulo. Então eu vou pegar aqui o meu texto, né? O meu textinho. Eu vou tirar aqui o make título para aparecer só o texto. Vou dar um Ctrl S aqui para ele compilar. Compilou. Coloquei um textinho aqui, né? Esse texto aqui, se alguém aí achar familiar, eu só basicamente copiei e colei a letra da música Master of Puppets, do Metallica. Então, tá aí a letra, né? Só que a letra aqui, ela não ficou saltada, né? Porque eu não fiz as quebras de linha, eu apenas copiei, né? E você sabe que o LaTeX, se você saltar uma linha, ele vai contar como um espaço simples, né? Então, voltando às cores. Estamos aqui com o pacote Xcolor ativado, né? E agora, digamos que eu queira que essa palavra aqui, ó, passion, ela fique laranja. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar text color. Ó, você vê aqui que o overleaf, ele já te ajuda com o autocompletar, ó. Com a estrutura do comando. Eu posso só clicar aqui, ele já vai completar para mim. E aí aqui dentro eu pego essa palavra passion, que é a cor, que é a palavra que eu quero mudar a cor, e aqui nessas duas chaves aqui do meio, né, eu vou colocar a cor, orange. E aí eu vou dar aqui um Ctrl S, né? E aí se você olhar aqui, ó, a palavra mudou a coloração, né? A palavra ficou aqui laranja, né? E essa é uma das cores que ela já vem pré-definida no Xcolor, né? No pacote Xcolor, Xcolor. Você pode também, eu acho que talvez a pronúncia correta seria Xcolor, né? Do inglês. Enfim. Então, quais são as cores pré-definidas pelo Xcolor no LaTeX? Nós temos aqui a cor laranja, né? Temos o rosa, né? Que você vai trocar simplesmente aqui. Você vai colocar, ao invés de colocar orange, você vai colocar pink, né? Que é o rosa em inglês. Temos aqui sei lá, um roxo, não sei. Enfim, né? É definido como purple, né? Nós temos essa cor aqui, que ela é definida por essa palavra teal, né? Seria uma espécie de azul. Violet, né? Nós temos mais algumas outras cores. Eu acho que... Ah, sim, aqui. Aqui estão elas, ó. Vermelho, que é red. Verde, green. Azul com o blue. Ciano aqui com o cyan. Essa cor aqui você vai utilizar magenta. O yellow para amarelo. Black, né? Embora nesse caso aqui, por padrão, geralmente o seu texto ele vem na cor preta, né? Então, a menos que você mude a cor de fundo do seu... e você queira, né, por algum motivo colocar... tipo, se a sua... Por exemplo, a gente vai ver aqui como você mudar a cor do texto inteiro. Aí você pode mudar a cor do texto inteiro para uma outra cor e querer destacar uma ou outra palavra de preto. Aí você vai lá e utiliza esse comando aqui com a cor preta, né? Também, da mesma forma, o branco, né? Nós temos aqui o branco, o white,
o cinza gray, né? Aqui um cinza um pouco mais escuro, dark gray, e o light gray, né? Um cinza mais claro. Marrom é esse verde limão aqui, né? E o verde oliva, né? Todos eles aqui, simplesmente esse comando text color, né? E aí você vai estar colocando o nome da cor aqui entre chaves. Então, por exemplo, se eu quiser mudar lá, eu tô lá com a minha palavra, ela tá laranja. Se eu colocar aqui lime, né? Vai mudar, vou dar um Ctrl S aqui. O Overleaf já recompila automaticamente. E aí já mudou, né? Para essa corzinha aqui, um verde limão, né? Assim, né? Uma dica aí, se você estiver usando o Overleaf, você pode estar alterando o layout aqui, ó. Esse layout que eu estou usando aqui é o editor e PDF. Ele coloca o editor e PDF na mesma página, né? Então você já pode ir editando aqui e vendo, né? Se você quiser que fique só o editor, né? Você clica aqui, somente o PDF, esconde o editor, né? Ou você pode também pedir para ele colocar um PDF numa página separada, né? Ele vai abrir uma nova página ou aba aí no seu navegador, né? E aí vai ficar numa aba separada o PDF do texto, né? Eu coloquei assim porque eu acho que vai ser bacana trabalhar assim, sem ter que estar sempre alternando entre o PDF e o editor de texto, né? Dá para me ver os dois aqui em paralelo. E aí aqui, quando tá nesse layout, eu posso simplesmente editei o texto aqui, ó. Texto. Eu posso simplesmente fazer Ctrl S no meu computador, que ele já salva e já compila. Né? Apareceu aqui a palavra que eu digitei, texto. Certo? Então, voltando às cores, né? Para você fazer, né, aqui a coloração de uma palavra, eu vou colocar essa palavra aqui em separado só para ficar você visualizar melhor, né? Text color, o nome da cor aqui e aqui a palavra que você quer mudar a cor, certo? Então, essas cores que a gente viu aqui, né, que estão nessa tabelinha, aqui nesse slide, essas 5 com mais 7, né, são 12, com mais 7, 19 cores, né? Essas 19 cores, elas são as cores nomeadas, pré-definidas pelo Xcolor. E por que nomeadas? Porque cada uma delas tem um nome, certo? Só que além dessas cores que já vêm pré-definidas no Xcolor, né, você também pode ter mais opções de cores dentro desse pacote. Só que para isso você vai precisar declarar lá no preâmbulo uma opção para esse pacote aqui, para poder habilitar essas outras cores a mais, né? Então, por exemplo, algumas cores nomeadas adicionais podem ser acessadas através das seguintes opções do pacote Xcolor, né? Então nós temos, por exemplo, DVI PS Names, ele carrega 68 cores nomeadas no sistema de cores CMYK. O SVG Names carrega 151 cores nomeadas, né? Utiliza RGB. E o X11 Names carrega 317 cores nomeadas, né? E se você quiser utilizar essas cores, né? Na web você pode fazer uma pesquisa breve e encontrar, né, quais são os nomes do código de cada uma dessas cores, né? Quando você ativa, por exemplo, aqui essas cores a mais aqui, né? Então, como é que funciona aqui, por exemplo? Eu vou pegar aqui esse aqui, DVI PS Names. E aí você vai colocar na opção lá no seu pacote, no preâmbulo. Então, aqui no preâmbulo, ó, se eu voltar um pouquinho aqui, ó, eu tô aqui, né? Use o pacote Xcolor. Aí eu vou abrir o colchete aqui para adicionar a opção no pacote. E aí eu coloco aqui, ó, DVI PS Names. E aí quando eu coloco essa opção, o Xcolor vai carregar não somente aquelas 19 cores que ele já tem pré-definidas, mas ele também vai ter
todas essas cores que estão aqui, essas 68 cores que ele vai carregar usando essa opção. Se eu colocar essa, ele vai carregar essas 151. Se eu colocar essa aqui, ele vai carregar essas 317 que fazem parte dessa lista aqui. Ah, mas aí eu posso usar as 3 listas ao mesmo tempo? Pode, é só aqui nas opções você colocar a vírgula e declarar a outra opção que você quer. Você pode colocar aqui, pegar o SVG Names e aí você coloca e pode estar usando, né? E como eu falei novamente, essas listas você pode encontrar com uma certa facilidade na web, né? Os nomes dessas cores. Aqui no nosso material, eu coloquei as cores, algumas cores nomeadas que elas podem, que você pode estar vendo aí quando você está com o DVI PS Names, né? Então, se eu voltar lá e colocar DVI PS Names aqui no Xcolor, eu posso, por exemplo, pegar aqui ó, um Lime Green, ó. E aí eu vou pegar aqui Lime Green, vamos lá. Então, deixa eu ver se vai dar certo aqui, Lime Green. Aliás, Lime Green não, vou pegar uma diferente porque já tá a lima, a gente não vai perceber uma. Ó, pronto, vamos pegar essa daqui. Essa cor aqui, Navy Blue. Esse Navy Blue aqui, ele não tá listado nas cores padrão, né? Então vamos colocar aqui para ver como é que fica. Navy Blue. Vamos lá. Deu um erro aqui. Olha aí, ó. Mudou aí a cor, né? Então a grafia aí, ó, do jeito que tá aqui, ó, né? Com maiúsculo e tudo, ó. Vamos escolher outra cor aqui. Deixa eu ver. Wild Strawberry. Não, muito longo. Brick Red. Brick Red. Então, Brick Red, né? E Ctrl S. E olha só, ele mudou aí a cor, né? Do nosso texto, né? Agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou tirar aqui a opção. Vou tirar a opção do pacote. Vou dar um Ctrl S e compilar. Vamos ver. Ó, deu um erro, ó. Por que que deu erro? Porque o Xcolor, ele não carregou aquela lista de cores, né? Por que que ele não carregou? Porque eu não adicionei a opção aqui no pacote. Então, para que ele carregue essa lista de cores aqui, ó, que está dada aqui nessa figurinha, é preciso que eu adicione, né, a opção DVI PS Names, né, para que você possa ter aí essa lista adicional de cores, né. Então, se eu voltar aqui, colocar novamente DVI PS Names e agora compilar, aí o overleaf vai me retornar aqui a cor que eu queria, tá? Então aqui eu já deixei aqui nesse material que a gente vai passar para vocês, né? Essa figurinha aqui, onde você tem aqui algumas cores do DVI PS Names, porém para esses demais aqui, o SVG Names e o XONS Names, né? Vocês podem estar pesquisando aí na web, que é bastante fácil de você encontrar aí em toda a web quais seriam os nomes dessas cores nomeadas aí, ativadas por essas opções, tá certo? Prosseguindo aqui, né, sobre as cores, né, nós já vimos como você faz para colorir uma palavra, né, então nós colorimos apenas uma palavra, só que você também pode colorir todo o texto ou parte dele. E como é que você faz isso? Para colorir todo o texto com uma determinada cor, basta você colocar o comando /color cor antes do texto. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó,
eu vou comentar essa palavra aqui, daqui a pouco eu vou dizer por quê. Eu vou colocar aqui color e vou botar aqui blue. E aí eu vou salvar e compilar aqui, Ctrl S. Compilar. E aí todo o meu texto, ó, mudou para a cor azul, ó. O texto todo, ó, completamente mudou para a cor azul. Porém, eu também posso, ao invés de colorir o texto todo, né, eu posso colorir só uma parte do texto. Então, caso você queira colorir apenas um trecho ou parte do texto, você deve usar o comando com chaves. Assim como nesse exemplo aqui, ó. Você bota aqui, abre chave, aí você coloca o comando, /color, e aqui entre chaves a cor, e aqui o trecho que você quer colorir e fecha a chave. Então ele vai colorir só esse trecho que está entre chaves. O que estiver fora da chave, ele não vai colorir. Vamos ver aqui, ó. Então agora eu vou pegar aqui, ó, eu vou selecionar até aqui essa palavra fear, vou saltar uma linha aqui para ficar separado. E aí eu vou aqui e vou botar uma chave antes aqui, ó. E aí eu vou compilar. Olha só. Olha aí, ó. Ele só coloriu aqui, ó. Só ficou azul até a palavra fear, né? Então aí, quando eu coloquei aí, né, as chaves, ele delimitou. E aí você pode fazer isso com várias partes do texto. Se você quiser outra parte do texto, você quiser que fique de outra cor, diferente, aí você faz a mesma coisa. O que você vai mudar é só a cor aqui, né? Você pode colocar aqui, sei lá, aqui, aí, até aqui. E aí eu coloco aqui, color orange. Orange. Isso. E aí, ó, parte do texto ficou laranja, né? Certo? Então, com esse comando /color, você pode colorir todo o texto ou parte dele. E aí, como eu falei, você pode combinar isso aí também com o comando de você colorir palavra, né? Text color. Head. E aí você colore só uma palavra aqui no meio. Ó. Vamos lá. Eu acho que não... acho que não funcionou. Acho que ele fica por cima. Opa, peraí, deixa eu ver se tá certo aqui. Acho que tá faltando uma letra. Vamos ver. Ó, tá aí, ó. Isso. Então, você pegou e fez o quê, ó? Você usou o color. Aqui a gente usou o color. Orange. Tornou essa parte do texto, essa frase, essas frases aí, na cor laranja. E aí, essa única palavra your aqui, você usou text color. E aí fez ela ficar vermelha. Certo? Então aí você pode estar fazendo isso para estar mudando a cor de uma palavra, de um trecho do texto ou de todo o texto, né? Uma palavra você usa o text color e para colorir todo o texto ou parte dele usa o color, né? O /color, tá? Também tem o comando page color. Esse comando aqui, ele vai mudar a cor do fundo da página, né? Então vamos testar aqui, ó, o page color. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar aqui no início, né? Esse aqui que eu ia comentar era para o texto ficar de outra cor, mas a gente já fez aqui, né? Com o your, né? Então eu vou até tirar daqui. Tirar daqui. Então vamos, page color, cor, vou colocar uma cor aqui, green. Vamos ver. Olha aí, ó. O fundo do seu texto ficou, ó. Ficou verde, né? Então, você pode aí também, né, usar isso quando você for fazer, sei lá, um folder, algo assim, né, que você queira fazer, por exemplo.
que tenha uma cor de fundo diferente, um cartaz, né? Você pode estar usando esse comando barra page color aí para estar colorindo o fundo, né? Mudar, né, o fundo do branco para aquela cor que você quiser, certo? Vamos para a próxima parte, né? Destacar texto com uma cor de fundo. Esses comandos aqui, ó, eles são comandos que vão fazer com que o seu texto você possa destacar uma certa como é que eu posso dizer? Você pode destacar uma certa frase lá e colocar uma cor para marcar, tipo como se fosse o marca-texto, né? Aquele marca-texto que você usa no papel, né? Você imprime ali o seu texto, está impresso no papel, aí você tem aquele marca-textozinho que ele faz assim, uma marca em cima do seu texto com uma determinada cor, né? Que você escolhe, amarelo ou verde, né? Então aqui a gente vai ter um efeito parecido, só que já no documento, né? No seu documento em LaTeX, no seu PDF. Quando o PDF for gerado, ele já vai ter, né? Esse destaquezinho do texto. E aí, para você fazer isso, né? A gente utiliza aí esses comandos que estão na tela, né? Pode ser o barra colorbox ou o barra F colorbox. Qual que é a diferença dos dois? O colorbox, o que ele vai fazer? Você vai colocar barra colorbox, abre chave, aqui você põe a cor de fundo, fecha a chave, abre chave novamente, coloca o texto que você quer destacar, e aí o que vai acontecer? Aquele texto ele vai aparecer na cor que ele já está. Se a cor dele for preto, ele vai continuar sendo preto. Se a cor dele for azul, ele vai continuar sendo azul. O que vai acontecer é que vai ser criado um retângulo ao redor daquele texto com essa cor de fundo que você coloca aqui. Então, se eu colocar aqui vermelho, a cor de fundo, e o meu texto é preto, eu vou ter um texto preto e atrás desse texto eu vou ter um fundo vermelho, né, destacando aquele texto. E o F-Color Box, ele já faz um pouquinho diferente. Ele faz o mesmo que o Color Box, só que adicionalmente, nesse retângulozinho, ele ainda coloca uma borda. E aí você pode definir aqui a cor da borda desse retângulo. Então vamos ver aqui no Overleaf como é que funciona na prática. Eu vou tirar o Page Color aqui, né, para não ficar o fundo, esse fundo verde aí, fica muito... E eu vou aqui, vamos pegar uma parte mais para o meio do texto aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar essa frase que está aqui, ó. Né? Essa frase aqui. Tá? Master of Puppets. Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou destacar esse trecho aqui, né? Que é o título da música. Então, vamos usar aqui o barra color box, né? Então, digamos que eu quero colocar aí barra color box, quero colocar um fundo vermelho, botar aqui o barra red, um fundo vermelho aqui, eu vou fechar, né, a chave na palavra, tá aí o comando, né? Então vou dar um Ctrl S aqui, ele vai salvar e compilar, e olha aí como é que ficou. Então, ó, você vê aqui que o LaTeX ele fez o que? Ele pegou, ó, escreveu normalmente a palavra com a letra com a cor preta, que é o padrão, e aí fez um retângulo para destacar, né, essa palavra, né, essas palavras aí. Um retângulo na cor vermelha. Se eu mudar aqui e botar blue, ele vai fazer um retângulozinho azul, tá? E agora o outro comando, o F-Color Box. O F-Color Box, como eu falei, ele vai colocar, além do retângulozinho, vai colocar uma borda. Então, vamos mudar aqui, né? Colocar F-Color Box. A cor vai ser azul. E aqui eu vou adicionar mais uma chave antes. E vou colocar uma cor na borda. Aqui. Então, digamos que a borda eu vou colocar
preta, black. Então, olha só. Olha aí, ó, o que aconteceu. Ele fez aqui, vou dar um zoom, ó, pra gente poder enxergar, ó, tá aqui, ó, a linhazinha da borda, ó, preta. Se eu quiser que a linha fique de outra cor, se eu quiser que ela seja vermelha, agora dá pra visualizar melhor a diferença, né? Então aí, ó, a borda do retângulo, né? Vermelha e o fundo azul, né? Então lembre-se que no F-Color Box o que vem primeiro é a cor da borda e depois vem a cor de fundo e aí vem aquelas palavras que você quer destacar, certo? Temos uma observação também aqui, ó. Esses comandos eles só funcionam para um pequeno trecho do texto dentro de uma única linha, né? Para fazer uma caixa colorida em um grande pedaço de texto, é recomendado que você use o mini page, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, se você tentar pegar um parágrafo todo e fazer esse destaque, não vai funcionar muito bem. O que você pode estar fazendo também, se você quiser fazer, vai dar um pouquinho mais de trabalho, aí você seria selecionar, né? Olhar linha por linha, onde é que vai estar aquelas palavras e aí destacando de uma por uma com a mesma cor, né? Só que isso dá um certo trabalho. Aí, mas se você quiser um pedaço grande de texto, você pode estar usando o mini page, por exemplo, tá? E a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Tudo bem? Definir novas cores. Então, gente, além das cores que já vêm pré-definidas no LaTeX, ele também te dá a possibilidade de você definir novas cores, né? Você mesmo pode escolher a cor que você quer definir e aí você vai colocar um comando como esses aqui lá no preâmbulo, né? Você pode pegar qualquer um desse tipo de comando aqui. Aqui é uma estrutura geral dos comandos, tá? E aí você pega um comando como esse aqui e coloca lá no preâmbulo do seu documento. E aí aqui, o que acontece? Você tem o /define color. Então, o nome do comando é define color. Nessa primeira chave, entre essas chaves, você vai colocar um nome. Aqui é o nome que você quer dar para a cor. Por exemplo, se eu quiser chamar a minha cor de, sei lá, azul 5. Eu digito lá, azul 5, aquele lá vai ser o nome da minha cor. E aí, essa segunda par de chaves aqui é onde você vai declarar para o LaTeX qual o sistema de cores que você vai estar usando, né? Tem esse RGB, tem o RGB aqui também com a letra maiúscula, CMYK, tem escala de cinza, que é gray, e tem também o HTML, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, tá, gente? Mas vocês também podem usar HTML, colocar aqui dentro HTML, e aí vai ter alguns valores que você vai colocar aqui na terceira chave. E a terceira chave é os valores, né? Então aqui, por exemplo, você tem a escala nesse segundo aqui. Você tem define color, você coloca aqui o nome da cor que você vai definir. Por exemplo, cor, sei lá, vou dar um nome para uma cor aqui. Cor papel. Branco papel. Aí você coloca branco papel, o nome aí. O RGB, com as letras maiúsculas aqui. Aí é o sistema que eu estou usando, né? Que é aquele sistema baseado em red, green, blue, né? Vermelho, verde, azul. Aí aqui você abre chave e aí você tem aqui 3 valores que você vai colocar. E cada um desses valores é correspondente a uma das cores que que são aquela base daquele sistema, né? Então nesse caso aqui eu vou colocar um valor para o vermelho, né? Um valor para o verde e um valor para o azul, né? E aqui tem uma diferençazinha, né? Que você tem o RGB com letra minúscula ou o RGB com letra maiúscula, né? Você pode usar qualquer um dos dois, porém, quando você vai representar os valores aqui dentro do comando, vai ter uma diferenciaçãozinha, né? Então, atenção aí quando vocês forem digitar essa coisa do RGB, o maiúsculo ou minúsculo,
né? Então, um exemplo aqui, ó. Eu quero definir uma cor usando esse sistema RGB aqui maiúsculo. Aí eu vou colocar o nome da cor e vou colocar aqui os valores, né? Do vermelho, o valor do verde e o valor do azul. E que valores são esses que eu posso estar colocando, né? Esses valores aqui, vermelho, o verde e o azul, cada um deles, né? Cada um dos três, ele varia no conjunto de números inteiros de 0 a 255. Então aqui eu posso botar 0, 0, 0, aí 0, 2, 5, 5, né? E aí ele vai, de acordo com os valores, ele vai misturar as cores e vai formar aquele tom que você deseja formar. E aí você coloca esse nome aqui, põe esse comando no preâmbulo, e aí quando você for utilizar aquela cor no seu documento, você vai usar como código esse nome aqui, né? Aqui tem alguns outros exemplos, né? Que eu também coloquei aqui no material, né? Vocês também podem olhar, né, depois com um pouquinho mais de calma, né, o que tem aqui nesse slide, né. Então aqui, essa diferença que quando você usa o RGB com a letra minúscula aqui, a diferença é que os valores agora eles não vão variar entre 0 e 255. Ele vai variar entre 0 e 1, né, usando ali algumas casas decimais. E aí, para você fazer a conversão, esse valor que vai estar aqui é o valor lá do número que você pegaria lá com o RGB grande e dividido por 255, e aí você usa duas casas decimais, né? No CMYK aqui é a mesma coisa, aqui você já vai ter 4 parâmetros, né? Um parâmetro para o cyan, para o cian, um parâmetro para magenta, um valor aqui para o amarelo e um valor para o preto, né? E aí esses valores também vão variar de 0 até 1, e no escala de cinza, né, no gray, você vai definir um valor variando de 0 até 1, né, para a escala de cinza, né. Geralmente o 0 é um mais claro, né, e aí o 1 é o mais escuro, né. E assim você vai definir suas cores. Ah, professor, mas aí eu não sei quais valores colocar para eu definir, para chegar naquela cor que eu quero, né. Mas nós temos, né, essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que vem ao nosso auxílio. Então, eu coloquei aqui, ó, nós temos eu coloquei uma dicasinha. Se você não souber por onde começar para definir uma nova cor, você pode dar uma olhada na seguinte página. Tem esse site aqui, nesse site ele tem uma lista enorme com várias cores, né? E aí lá ele dá o códigozinho em HTML e no RGB para você definir, né, essa cor usando o LaTeX, né? E ele lista todas as cores que estão presentes. Aqui tem uma lista nessa página da Wikipedia em inglês, tem uma lista de cores, né? E aí essas cores lá nessa lista tem um código RGB, né? Um código hexadecimal, né? Lá. E aí você pode pegar o código lá, como é que eu posso dizer? Cada uma dessas ela tem um código, né? Que vai corresponder a ele e uns valores, né, do vermelho, verde e azul, né, usando o RGB. E aí, nessa página aqui, latexcolor.com, você já tem o comando pronto para aquela cor que você quer, com o nomezinho lá sugerido para você dar para aquela cor e só para você adicionar no preâmbulo do seu documento. Então aí já facilita pra caramba, né? Se você não souber qual os valores para colocar, você pode ir aqui nessa listinha, deixa eu clicar aqui para ver se ele vai. Então aqui, ó, então olha só, ele vai para esse site aqui, ó, e aqui você tem Air Force Blue, aqui é o código, né, hexadecimal que vai fazer referência, né, no sistema RGB, né. E aí, ó, All English, Apple Green, Aqua, Aquamarine, Army Green e por aí vai, né? E aí para você tá aqui do lado, ó. Ah, eu quero fazer o Army Green. Você vai colocar, né, esses valores aqui lá no seu preâmbulo. Então, imagina que eu tô aqui, vou lá no preâmbulo do documento, né? Lembre-se que o preâmbulo é antes do Begin Document.
posso vir aqui e definir essa cor, Army Green, né? Então agora eu vou pegar aqui esse nome, né, que eu usei para definir aquela cor, né? E aí, digamos que eu quero mudar, né, lá onde eu destaquei de azul, o Master of Puppets, ao invés de eu destacar de azul, eu quero destacar o fundo com essa nova cor que eu acabei de definir, Army Green. Então vou agora colocar aqui o Ctrl S, né? Vamos compilar. E olha aí, ó. Olha o LaTeX aí, trabalhando. Ele criou a cor, uma nova cor, né? E eu já estou utilizando ela aqui. E sempre que eu quiser utilizar ela, eu vou usar esse nome aqui, Army Green. É lógico que você poderia ter colocado o nome que você quisesse, né? Mas aí, como você já copiou aqui o comando, né? Você não vai, a menos que você queira ter outro trabalho de renomear novamente, eu acho que isso aí depende de cada pessoa, né? Do objetivo de cada um, tá? E aí, aqui tem várias cores aqui. Eu diria, eu não cheguei a contar, mas eu diria que são centenas de cores nessa lista, tá? Cada uma tem um nome aí, tem um tom. E aí você olha aqui, eu gostei desse tom aqui, desse Indian Red. E aí você copia aqui, joga lá no preâmbulo do seu documento e quando você precisar você vai usar o nome Indian Red, né? E por aí vai, certo? Então, vamos voltar aqui para onde a gente estava, né? Então, vamos agora falar sobre o mini page. O ambiente mini page é um ambiente que cria uma área com o formato de uma página com a largura desejada, através do seguinte comando, né? Então, você vai usar begin, né, /begin mini page para abrir o ambiente. Aqui você vai ter um argumento de posição, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. E aqui você vai ter essas chaves, entre chaves você vai colocar, especificar a largura dessa mini página que você quer colocar no seu texto. Depois você escreve o texto que você deseja colocar ali dentro e o end mini page vai fechar o ambiente, né? Então, para que você pode estar utilizando um mini page, né? Por que eu vou querer criar uma mini página? Por exemplo, você está escrevendo uma monografia, então às vezes você tem aquela citação direta que você quer fazer dentro do texto, né? O autor fulano, o autor Beltrano tem uma frase, né, ou um parágrafo de alguma obra dele e você deseja pegar aquele parágrafo e fazer ali uma citação ali dentro do seu texto, né? Você pode, por exemplo, usar o mini page para fazer isso. Ele vai fazer uma areazinha separada, né, com a largura que você quiser, e aí você vai colocar aquele texto ali dentro, né, e formatar ele, por exemplo, com uma formatação diferente para diferenciar do corpo principal do seu texto, né? Então é um exemplo, né, que você pode estar usando. Você pode utilizar, por exemplo, para fazer, sei lá, não sei, colocar uma pequena notinha no meio do seu texto, né? Isso aí vai depender da imaginação de cada um, tá? E o que é essa posição aqui, T ou B, né? A opção de posição T ou B alinha o topo da mini página com o topo, né? Seria o T, top, né? Ou B seria o bottom, né? A base, né? Da linha do texto, respectivamente. Então, eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui o nosso texto, né? Que a gente estava editando. Vamos voltar aqui nele, né? Eu vou abrir bem aqui só para ele ficar um pouquinho mais limpo para poder enxergar tudo. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui esse color blue.
tirar todas as cores aqui. Cadê? Tirar aqui. Vou tirar essa cor aqui. E aí eu vou... Vai ficar tudo preto aqui. Pronto, ficou tudo preto. Tá? Não estamos mais trabalhando com cor, né? E eu vou mostrar o que seria o mini page aqui. Então, vamos escolher um ponto aqui no meio do texto. Aqui, ó. Obey your master, né? Então, vamos procurar aqui. Aqui, ó. Acho que tá aqui, né? Ah, sim. Aqui no Overleaf você também, se eu não estiver enganado, você pode fazer. Aqui ele vai... não funcionou. Desculpa. Acho que é quando você troca o editor para... o visualizador aqui para Overleaf. Então, vamos lá. I'm pulling your strings, né? Aqui, ó, Master of Poets, I'm pulling your strings. Então eu vou aqui, vou definir um ambiente mini page aqui. Begin mini page. Posso até dar um enter que ele vai completar o ambiente para mim. Aí, ó. O LaTeX já fez um mini page aí. Aí eu vou pegar esse pedaço do texto aqui, né? Vou colocar aqui dentro. Aí, vamos voltar aqui no nosso slide, né? Então, esse posição, você pode colocar T, né? Ou B, também pode ser o C, né? Se você quiser. Eu vou colocar aqui. Vou botar T. E aí a largura, né? É você quem vai dizer, né? E aí como é que você coloca a largura? Você pode usar assim, ó. Você pode preencher, tipo, você pode colocar, por exemplo, aqui um número entre 0 e 1. E aí você coloca barra text width. O que isso aqui vai fazer? Ele vai te dar uma mini página com a largura baseada na largura atual do texto no seu documento. Então aqui, ó, quando eu olho para o meu documento, qual que é a largura padrão? É esse tamanho aqui, ó. E aí quando ele coloca aqui, se eu colocar aqui 0.3, ele vai me dar uma mini página com 30% da largura, né? Então vamos lá. Então vou colocar aqui do jeito que está aqui no slide, né? 0.3 text width. Então vamos ver aqui. Então coloquei aqui, vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou? Ou não? O que foi que houve aqui? Deu um erro aqui. Peguei mini page, parágrafo. Acho que tá... Ah, tá aqui. Vamos ver se foi isso aqui. Coloquei uma chave a mais aqui. Vamos fazer aqui de novo. Ó, agora funcionou, gente. Tá? Então, opa, peraí. Ó, agora funcionou. Então, ó, ele fez aqui o ambiente, ó. Quando eu coloquei aqui, ó, começando nessa frase, ó, come crawling faster, né? Se você olhar aqui, ó, ele pegou e diminuiu a largura aqui, ó. Ficou uma coisinha destacada, ó. Você vê que o restante do texto que está após o mini page, ele continua com a largura normal, ó. Mas esse texto que está dentro do ambiente mini page, ele está aqui com essa largura
que é 30%, né? 0,3 da largura aí do usual, né? Então, se eu mudar, por exemplo, aqui para 0,5, aí já vai pegar metade da largura usual, tá? E aí aqui o texto fica aqui, certo? Por padrão, esse texto que aparece aqui dentro, ele fica justificado. A formatação dele fica justificada por padrão. Mas tem como a gente alterar isso e a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então aqui, né, é um exemplo da gente usar o mini-page usando baseado na largura do texto. Porém, você pode especificar baseado em uma unidade de medida, né? Então aqui, ó, também dá para usar um mini-page com um valor da largura em centímetros, né? Eu creio que milímetros, eu não testei, acho que eu não testei com milímetros, mas centímetros dá para fazer, né? Então, você pode, por exemplo, ir aqui e alterar. Tira esse comando aqui, deste width, e coloca, por exemplo, a largura tem que ser 3 centímetros. Aí dá um Ctrl S, né? Então ele vai fazer aqui, ó, uma largura aqui impressa no seu papel, né? Aqui o padrão do papel é o papel A4, né? Ele vai estar imprimindo aqui uma mini page, né? De 3. Ó, então aqui, ó, você pode fazer, por exemplo, a mini page, ó, e você pode colocar ela aqui no centro, né, do seu documento. Para isso, basta você aqui abrir um ambiente center aqui, e aí você pode colocar o mini page aqui dentro. Ah, e esse T aqui, o que que ele faz? O T ou B, né? O T ou B, ele vai posicionar essa mini page, né, em relação à linha central do texto. Imagina que você está aqui olhando para essa linha do texto aqui, onde está escrito tudo isso aqui, e aí tem uma linha central, né? E a linha do topo e a linha da base, né, do texto. O que esse parâmetro aqui vai fazer é ele simplesmente alinhar o topo da mini página ou com o topo da linha de texto, né? Ou com a base da linha de texto, né? Para baixo ou ficar mais no meio, tá? É nisso daí que vai influenciar, tá? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui vamos ver aqui, o T, do jeito que tá. Ó, então, peraí, vamos tentar enxergar a diferença, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ver se a gente consegue ver a diferença. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Taste me, you see more as, vai até I'm killing you and taste me, né? Tá, então vou fazer aqui, botar uma chave aqui e vou botar um underline aqui para ver. Deixa eu ver se underline. Certo, aqui, ó. Coloquei uma linha aí sublinhando, tá? Pra gente poder tentar enxergar melhor, né? Opa, eu vou separar essa parte aqui para ela não atrapalhar a gente. Tá, então o mais ficou para baixo aqui e eu tô aqui com o ambiente mini page. Ó.
Então vamos mexer aqui nesse parâmetro T aqui, para ver como é que vai acontecer, o que vai acontecer. Vou botar um B aqui. Vamos ver se mudou alguma coisa. Acho que não vai dar para ver aqui muito a diferença, né? Que toda vez ele vai dar um zoom. Tem que dar zoom. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele está mais próximo aqui dessa linha do texto aqui. Se eu colocar top aqui. Vou colocar top. Eu acho que não vai dar para perceber muito a diferença, né? É uma rara diferença, uma diferença bem pequena mesmo, de posição de um para o outro, tá? Deixa eu ver assim se eu colocar no... Então tá assim, né? Vamos trocar, botar o bottom para ver se vai ficar alguma diferença. Eu acho que tá muito ruim para ver a diferença, né? Enfim. De qualquer forma, vamos passar para frente. Você pode estar testando aí no seu documento, né, no seu editor, tá? A influência desse parâmetro de posição aqui, tá? Mas em relação à largura, né, eu acho que não sobrou dúvida. É só você mexer aqui entre essas duas chaves, né? Deixa eu ver se ele faz com milímetro também. Também faz com milímetro. 50 milímetros. Também vai fazer com milímetro, tá? Então vamos seguir adiante, né? Assim, em relação à indentação, né? Observe que dentro do ambiente mini-page não há indentação, né? Isso ocorre porque o LaTeX ele vai definir o parâmetro para ident, que ele vai especificar a quantidade de recuo para zero dentro do mini-page, né? Então aqui do que eu estou falando? Quando a gente editor e PDF, quando a gente está aqui, vou redefinir esse zoom aqui, assim, isso. Então, quando a gente está aqui com o mini page, se você olhar, ó, ele não faz aquele espacinho do parágrafo aqui, né? Ele começa alinhado aqui, ó, totalmente aqui, ó, certo? Mas se eu quiser fazer esse parágrafo, né, aparecer aí, né, esse espaço aparecer aí, o que eu posso fazer? O LaTeX me dá essa opção aqui, eu posso usar esse comando aqui, ó, set length, né? Aí eu coloco aqui o par indent, né? Que é a opção, né, o parâmetro que vai me dizer qual vai ser a indentação, e aqui a medida por recuo, né? A medida que eu quero colocar para esse recuo do texto em relação à margem da minha mini página. Então, por exemplo, se eu copiar esse comando aqui e colocar, onde é que eu vou colocar ele? Eu abri aqui o mini page, especifiquei a largura, logo após eu coloco esse comando. E aí eu vou definir aqui o meu recuo. Digamos que eu vou querer o meu recuo de 6 milímetros. Então, olha só o que aconteceu. Ele fez aqui o meu recuo, né? Dentro do mini page. Tá certo? Então você também pode fazer aí a indentação, né?
Ela, por padrão, não vem feita no mini page, mas você pode fazer, certo? Alinhamento no ambiente mini page, né? Por padrão, como eu falei antes, o texto dentro do ambiente mini page ele é alinhado de forma justificada. Para que o texto possa vir alinhado à direita, à esquerda ou centralizado, você vai estar utilizando um dos seguintes comandos, tá? Então, se você quiser alinhar o texto à esquerda, você vai usar aqui esse comando, /ragged, R-A-G-G-E-D, né? Ragged, não sei se é assim que pronuncia, mas vai ser esse comando aqui que você vai colocar lá para alinhar o texto à esquerda. Se quiser que ele fique alinhado à direita, usa esse outro comando. E para que fique centralizado, usa o centering, né? Então você vai pegar aqui o left, né? Por exemplo, eu quero que ele fique alinhado à direita. Então vou pegar esse comando aqui e aí assim como eu fiz aqui para colocar a indentação, eu coloco ele antes aqui do... Eu vou retirar a indentação aqui para ficar melhor dele aparecer, né? Então vou diminuir aqui esse mini page para 30 e vou colocar, ó. Lembrando que esse ragged left ele vai alinhar à direita, né? É meio que trocado, né? O left vai alinhar para a direita e o right vai alinhar para a esquerda, né? Enfim, quando você compilar aqui, ó, olha só, ele pegou e colocou aqui o seu texto, ó, que está dentro do mini page todo alinhado à direita. Se eu mudar aqui e colocar right, ele vai alinhar à esquerda. E se eu colocar o centering, ele vai alinhar de forma centralizada, certo? Seguindo, né? Então, é interessante você perceber uma coisa no mini page, né? Que no mini page, quando você adicionar uma nota de rodapé, essa nota de rodapé ela não vai ficar no rodapé da página normal, né? Então, se você colocar uma nota de rodapé dentro do mini page, essa nota de rodapé ela não vai ficar no rodapé da página normal, ele vai ficar no rodapé do ambiente mini page. Então, vamos fazer só um exemplo aqui para você entender do que eu estou falando. Ó. Eu vou aqui com o comando footnote, né? E aí eu vou botar aqui nota de rodapé. Ponto. Ctrl S. Aí olha só o que ele vai fazer, ó. Ele faz a nota, mas essa nota ela fica no rodapé da mini página. Ela não vai lá para o rodapé da página, como acontece se você colocar uma nota aqui, ó. Footnote é sonho, né? Dreams é sonhos em inglês. Então, vou compilar aqui, ó. Aí você, ó, a outra nota que eu botei, ela ficou, ó, no rodapé da página normal, né? Por quê? Porque ela tá fora do ambiente mini page. Então, ela vai lá pro rodapé normalmente. Agora, se eu coloco, né, uma nota dentro do ambiente mini page, essa nota vai ter aqui um rodapé no próprio ambiente mini page, tá? Então, isso aí já finalizamos, né, o que a gente tinha para falar sobre mini page, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a área de impressão, né? Vamos lá. Área de impressão. A página, em qualquer documento em LaTeX, possui uma determinada configuração que depende de vários parâmetros, né? Isto é, comandos que agem em determinada parte da página. Cada tipo de classe documento e papel escolhido tem um tamanho padrão para a impressão. No entanto, é possível que a gente mude esse tamanho, tá certo? E aí, para você mudar esse tamanho, a gente vai ter aqui alguns comandos que vão fazer essas modificações para a gente, né? Então, eu coloquei aqui, vou listar aqui alguns comandos, dar alguns exemplos de comandos
que você pode estar utilizando para modificar a área de impressão do seu documento, né? O que é a área de impressão? É aquela parte, aquela área do papel que vai ser efetivamente, é onde você efetivamente vai ter o seu texto escrito, né? E é aquela área que vai ser utilizada na hora da impressão. Então, dependendo de como você quer que seja o seu documento, você pode querer não utilizar as especificações padrões de cada classe, né? A classe Article, a classe Report, a classe Book, né? Cada uma delas tem margens pré-definidas, né? Uma área de impressão pré-definida, e dependendo do que você quer fazer, você pode ser que você queira modificar um pouco isso. Então, vou colocar aqui alguns comandos, né? Bem básicos para a gente estar mexendo em algumas coisinhas em relação a essa coisa da área de impressão, né? Então, nós temos dois comandos aí básicos, assim. Tem o add to length, que é adicionar o comprimento, né? Aqui o padrão e medida. Vamos já ver alguns exemplos. E tem o set width, né? Esse aqui qual a diferença dos dois? O add to length, né? Ele vai adicionar esse valor aqui, ó, esse valor medida que eu vou colocar aqui dentro, ele vai adicionar aquele padrão que eu vou especificar, que pode ser o padrão da altura, o padrão da largura, né? E alguns outros padrões que a gente vai ver uns exemplos aqui daqui a pouco. E esse set width, padrão, medida, ele vai fixar. Então, a diferença dos dois é que o add to length, ele adiciona um valor à medida que já é padrão. O set width, ele vai definir um novo valor como o novo padrão. Essa é a diferença desses dois comandos. E essa medida ela pode ser dada em centímetros, in, né, que é polegadas, pt, x ou em, né? Essas aqui são algumas unidades de medidas que são utilizadas aí no LaTeX, certo? Então aqui nós temos o primeiro exemplo, né? Se eu usar esse add to length com o text widget, né? E botar um ink, aqui faltou o in, né? In, né? In. Aumenta 1 polegada a largura da área de impressão a partir da margem direita. Então vamos ver aqui o que isso significa. Eu vou tirar esse mini page aqui para ele não ficar muito, não atrapalhar muita gente. Eu vou salvar e ele está compilando aqui. Eu vou tirar também essa linha que está sublinhada, né? Então, e essa palavra aqui está separada aqui para a gente poder visualizar bem algumas coisas. E eu vou colocar agora, vou ajustar a página para ficar assim. Eu acho que se eu colocar ela aqui, tentar colocar em tela cheia para ver se fica um pouquinho melhor. Acho que ficou um pouquinho melhor. Vou aumentar um pouco aqui. 73%, né? Eu vou tirar aquela nota de rodapé também. Tirar aqui para a gente ver. A gente poder enxergar aqui tudo um pouquinho mais limpo, essa coisa da área de impressão. Então vamos lá, vamos pegar aquele primeiro exemplo, né? Aquele primeiro exemplo aqui, ó, add to length, né? Vou copiar isso aqui, vou colocar aonde? Vou colocar aqui no preâmbulo do meu documento, ó. E aí eu vou botar o in que faltou aqui, né? Um ink, né? Então eu vou adicionar, né? Vou adicionar 1 polegada a largura da área de impressão a partir da margem direita. Vamos ver se vai funcionar aqui, né?
Então, vamos lá. Olha só. Você vê que aqui a margem direita está aqui, ó. Tem toda essa área em branco aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um Ctrl S aqui. Compilar. Ó, você vê que já diminuiu aqui, ó, o espaço em branco. Ele aumentou a área de impressão aqui desse lado direito, ó. Se eu colocar valor negativo, ele vai reduzir. Então, eu vou colocar o 0 aqui para você ter a referência de onde é o padrão. E aí eu vou botar o -1. Ó. Esse aí é o padrão. Diminuir a área de impressão. Padrão novamente. Botar mais um. Aumentei aí na lateral, do lado direito, tá? Da mesma forma que se eu for utilizar esse exemplo 2 aqui, ó, vou trocar o width por height, né? Eu vou mudar a altura, né? Então aqui a altura já vai ser em relação à margem inferior, tá? Então aqui eu vou, ó, você vê que o 1 tá mais aqui em cima, vamos modificar aqui agora. Ó, você vê que já ficou lá embaixo o 1, porque eu aumentei a área de impressão. Agora eu vou colocar o 0 para voltar para o que era o padrão. Esse é o padrão. E eu vou colocar um -1 aqui, só para a gente poder ver ela diminuir. Ó, já ficou bem maior aqui, ó, a margem. Certo? Então aí você pode, nesse exemplo 2, né, o text height ele vai olhando para a altura da área de impressão aqui. No exemplo 3, a gente tem esse column SEP. O que é o column SEP? Ele vai aumentar aqui, como eu botei 10 pt, ele aumenta em 10 pt, né, a largura do espaço entre as colunas quando o to column estiver como opção de estilo de página. Então, no LaTeX, a gente pode, por exemplo, dizer para o LaTeX escrever o nosso texto em 2 colunas. Como é que você faz isso? Você vai lá no preâmbulo, aqui onde você declara a classe do documento, você pode abrir uma opção aqui e coloca o to column, né? Escreve aí essa opção e aí o seu texto ele vai ser escrito em 2 colunas. Aí aqui, ó, nesse comando add to length, você pode colocar aqui 10 pt, né? 10 pt e aqui, né, o column set, né, separar, né, assim, esse aqui tá errado, tá, gente, eu vou corrigir daqui a pouco, na hora do exemplo. O column sep, que é o exemplo que está aqui no exemplo 3, o column sep, ele vai aumentar a largura do espaço entre as colunas, tá? Então, vamos ver aqui, ó, eu vou dar eu vou colocar aqui, eu vou colocar 0 pt, só para você ver como é o padrão, tá? Então, aí você tem o padrão, aqui ele tá com uma chave a mais, o padrão é esse, ó, o padrão de separação é esse, do meu texto em 2 colunas, e agora eu vou colocar 10. Olha aí o que aconteceu. Ele separou aí um pouquinho mais. Se eu aumentar, se eu botar 15, aí já vai separar um pouquinho mais, certo? E esse exemplo 4 aqui, que está errado aqui na digitação do slide, aqui tem uma coisinha a mais, né, no column sep. Deixa eu... um minutinho para a gente corrigir aqui. É o column sep rule.
né? Então aqui o correto, eu vou mostrar aqui no overleaf, é o column sep rule, assim, ó, com esse rule aqui à frente, ó, tá? O que o column sep rule vai fazer? Quando você estiver usando o to column, ele vai fazer o quê? Que aqui seria column sep rule, né? Aumenta em 1 pt a largura da linha vertical que separa as colunas, né? Por padrão, você não vai enxergar essa linha vertical aí, né? Essa linha aí tá zerada aí, né? Você não tá vendo uma linha aí vertical. Então, o que você faz? Você vai lá aqui no overleaf, ó, e aí eu boto aqui um aqui, ó. Aí eu já vou conseguir enxergar uma linha aqui separando, ó. Ele aumenta aí 1 pt a grossura dessa linha. Se eu botar 2, ela já vai ficar um pouquinho mais grossa, né? E aí, se você, em cada coisa que você quiser mexer, se você quiser mexer na separação das colunas, você bota uma medida, né? Ou um sep. E aí, né? Você aumenta aí o espaço entre as colunas, né? E a espessura dessa linha, certo? Então tem alguns outros exemplos que eu deixei aí no slide. A gente vai estar passando para vocês esse material, né? Aqui foram as referências que foram usadas para a gente fazer essa aula. E eu agradeço aqui a todos que estão assistindo, né? E participando desse curso. E na sequência do curso, a gente vai fazer mais algumas aulas voltadas para o Beamer, né? Que é uma classe do LaTeX voltada para fazer apresentações como essa daqui, né? Então, muito obrigado a todos aí e até a próxima.